partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel. Mais um programa reunidos, Caminhando com Jesus. A nossa comunicadora, a Irmã Eliana, que tem um canal no YouTube da Irmã Eliana, está aqui na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, comunicando a vocês esta jornada espiritual de como que a gente caminha com Jesus até Jesus. No programa de hoje, a gente vai olhar os desafios vividos para tornar-se espírita, ou seja, como que eu me torno espírita? Como é que eu digo eu sou espírita? A gente tem uma rede de pessoas no espiritualismo, espiritistas, mas espírita. Quais desafios você tem vivido nessa jornada de se tornar espírita? Você sabe, por exemplo, o significado de Pentecoste? A irmã Eliana vai falar um pouquinho sobre isso também. E explicar para a gente o significado desta palavra, dessa data, né, dessa comunhão pentecostal. Toda ajuda no Clube Amigos da Boa Nova, quando você se inscreve, toda vez que você faz um Pix através do celular, toda doação, ela ajuda a manter viva essa rede de comunicação de luz. O que é a FEAL? O que são as Casas André Luiz? É um aglomerado de pessoas iluminadas que fazem o bem, que querem contribuir com pessoas em situação de dor e sofrimento encarnatório através dos hospitais dia. E a FEAL, como um todo, ela leva, né, aos lares e às famílias essa corrente de luz, e a sua casa também, que está assinando aí a TV Mundo Maior, que se vincula ao site da TV Mundo Maior, né, www.tv Mundo Maior, que segue o nosso Instagram, @TV Mundo Maior, que se inscreve no canalzinho do YouTube, é só ir lá colocar o sininho para tocar, e aí você faz parte dessa corrente do bem, e todas as vezes que a gente está ao vivo, você recebe essa comunicação. Irmã, bem-vinda. Os desafios vividos para tornar-se espírita, né? Como é que eu me torno espírita? Queria entender um pouquinho da senhora, né? Eu que sou aí a 4ª geração de mulheres espíritas, né? Filha de espírita, neta de espírita, bisneta de espírita. Eu já nasci no meio espírita. Então, no meu caso, eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava para começar a gravar, eu me enquadro numa pessoa que já nasceu espírita, ou eu fui me tornando espírita? Eu também quero entender isso mais profundamente. Um ótimo tema, irmã, bem-vinda. No nosso boa tarde, Ana Ariel, boa tarde, FEAL, boa tarde, Casas André Luiz, boa tarde, querido fã, querida fã, você que faz, né, o sentido da nossa comunicação, porque falamos aqui para os teus ouvidos, para a tua voz, para o teu coração, que nosso carinho possa te encontrar nesse entardecer, que na sua vida, no entardecer de sua vida, ou talvez, você possa encontrar em nossas palavras, nas palavras de Anariel, aquela força, aquele input, sabe, o input, aquele impulso bonito, não é? Certas coisas que acontecem na nossa vida dão esse impulso gerador que muito nos auxilia a viver de uma forma mais próxima dos nossos ideais. Nós nascemos, crescemos, e, de repente, nos damos conta de um mundo que nos absorve. E também vamos avançando. E, de repente, percebemos que o mundo nos pede coisas também. Passamos de recebedores e, como aquele que é sentado abaixo de uma grande árvore, se alimenta de seus frutos, nós passamos também a encontrar, a olhar à nossa volta aqueles que também se sentam, esperam de nós os nossos frutos. Dando, recebendo, pois é dando que se recebe, dai e dar-se-vos-á. Letras lindas que, através dos tempos, são regras de ouro, no sentido que são regras áureas, regras claras, regras solares, iluminadas, que iluminam os nossos passos. Boa tarde, querido fã, querida fã, boa tarde aos queridos irmãos que, invisíveis e solidários, nos acionam a fala, nos intuem, preparam o nosso desempenho. O que seria de nós sem essa presença inefável do mundo espiritual? Doutrina espírita e tornar-se cristão. Tornar-se, sendo cristão, como tornar-se espírita. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, onde estamos? Pentecostes. Essa palavra é linda, é 50º em grego, é o 50º dia,
Jesus ficou 40 dias, então são 10 dias após a sua ascensão. Pentecoste, penta, né, gente, né? O Brasil foi penta, né? No Mundial. Enfim, nós temos essa data tão importante, que significa 50, no 50º dia da distância da paixão do Cristo, quando ele prova que a vida continua, há um grande acontecimento narrado em Atos dos Apóstolos, Atos 1. Ele escreve a Teófilo, contando da grandeza daquela manhã, ou daquela tarde, ou daquela noite. Vou até olhar aqui em Atos dos Apóstolos para perceber. Né? Você tem aí, Ana, Atos dos Apóstolos? Em qual número, irmã? Eu pego a Bíblia rapidinho e posso ler, sim. Atos 1. Atos 1. Tá. Um segundo eu já pego. Enquanto ela vai pegar a palavra, então, a Bíblia, nós vamos aqui nos preparando para este momento, porque aqui está a descrição do verdadeiro espírita, aqui está a nossa descrição. Não nos separamos daqui. É um pulo, é como nem um pulo, é como se fosse nossa palma da mão, a frente e as costas, como a cara e coroa da moeda. O cristão e o espírita são uma e mesma pessoa, apesar de serem diferentes, porque não somos a mesma. Na cara e na coroa tem imagens diferentes, mas essas imagens diferentes se unem e se transformam em um só corpo. Nós precisamos entender a nossa dualidade. Nossa querida Celina, da TV Mundo Maior, essa grande companheira da jornada espírita no Brasil e no mundo, ela tem um programa chamado Dualidade. Participei uma vez, é maravilhoso. Ali, então, nós temos a síntese das coisas. Com a doutrina espírita, a dualidade, ela é um impulso para que compreendamos até a luz e sombras dentro de nós, compreendamos também que somos cidadãos de dois mundos, que nós não somos só homens, nós somos homens e espírito, ou seja, espíritos fazendo a experiência humana. E tudo isto tem o seu começo lá, o Cristo não deixa apenas palavras que foram registradas pelos apóstolos. Em Atos, ele mostra a sua continuidade. E na terceira revelação da doutrina espírita, ele põe a sua grande esperança no Cristo Consolador, na mensagem do Espírito de verdade: amai-vos e instruí-vos. Quão importante essa instrução, quão importante essa mediadora, como falamos no último encontro, no quebra-cabeças de nossa vida, que vem de vidas pregressas. Nós temos que ter uma imagem para construir e reunir todas as peças e dar sentido, beleza, grandeza e satisfação, que significa prazer de viver, prazer de estar no mundo. Quando você vai terminando e você pega a imagem no quebra-cabeças e você consegue executar, você vai sentindo prazer, você vai sentindo alegria. Você, quando joga com outro amigo, ou compõe, ou faz o jogo com a família em casa, ou com amigos quando acampa, ou coisa assim, você dá gritinho, até, fazem equipes, né, da cor azul, da cor verde, é lindo, porque estamos realizando, construindo. Jesus não deixou apenas uma história de herança, ele deixou um ato apostolar, um ato que nós praticamos todos os dias de nossa vida, até os confins das eras. Vamos ouvir a Nariel com a narrativa de Paulo nos Atos 1, é linda, vale a pena a gente ouvi-la, vale a pena a gente meditar sobre ela. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Continuo? Mais um pouquinho?
A ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Distas essas palavras, foi Jesus levando às alturas, à vista deles, em uma nuvem que encobriu seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Continua, não? Irmã? Que lindo, né? Em muitos momentos aqui, irmã, fala do Espírito Santo, né? E eu estava aqui pensando do quanto para a nossa tradução espírita seria a mediunidade, né? O contato com espíritos de luz, seria nesse sentido, né? Nariel, é isto, de uma forma assim, eu fico emocionada com o relato de Paulo, né? Falando aí de forma tão profunda com Teófilo, né? Fico emocionada, se eu deixar eu choro, assim, até em público, porque nós, dentro do Espiritismo, precisamos criar essa consciência, sabe? Criar mesmo essa consciência que ele deixou essa herança. Todos somos médiuns. Está lá na abertura do Livro dos Médiuns, que seria o livro de continuidade do Livro dos Espíritos, mas ficou tão grande, tão intenso, que se tornou uma segunda obra. É toda a codificação, como se a gente pegasse todos os 5 livros e colocasse num livro só, como é o texto bíblico, onde temos grossa, intensa, porque está ali toda a literatura, a imagem que nós precisamos para resolver esse quebra-cabeça de nossas vidas, nos fatos que nos assolam repentinamente, em doenças, enfermidades, perdas, em guerras que assolam a comunidade mundial, como estamos vivendo na Ucrânia, enfim, e na Rússia. Enfim, a fome mundial, o que ela representa. Esse quebra-cabeça todo, se nós não tivermos essa imagem, nós vamos ou para a desesperança, ou para uma esperança infundada que não sustenta, e vamos para o ócio e o consumismo, que nos arrebatam, nos distraem, buscamos as distrações. É aqui, querido amigo, irmão de caminho, Pentecostes, é domingo. Já passou, foi no dia 5 de junho. Não pudemos falar antes, mas estamos analisando depois que ele passou. E essa é a celebração católica instituída. Mas nós, espíritas, celebramos Pentecostes todos os dias. Na tarefa espírita, no lar, com os filhos. Nós sabemos que a dualidade existe porque o todo das partes não é feito por mim. Isso me leva a uma atitude de aprendizagem contínua em meus dias, até os 90, até os 1000 anos, até 2000 anos ou 10.000 anos de idade, porque o todo está no mundo todo, que é Deus o Criador. Se eu me reconheço parte, unida a outra parte, cara e coroa da moeda, por aquele elo pequeno que eu só consigo ver de forma, né, pensada mesmo, porque ela parece uma só, é Deus dentro das coisas e por fora das coisas. Jesus vivia nesse lugar. Eu e o Pai somos um. Mas vocês são meu irmão. E o meu Pai, ele diz aqui em Atos, e ele disse também na sua despedida, eu e o Pai somos um, e vocês são meus irmãos, e vocês e o Pai também são um. Eu venho vos revelar isto. Ele traz um Pai que está dentro de nós como genética, como semente divino,
poderíamos chamar, a confabular num ato de amor espiritual profundo, a existência dos astros, das estrelas. Porque André Luiz fala a grande frase do átomo, nossa evolução, do átomo aos anjos. Por quê? Então, queridos, nós precisamos crescer na consciência que nós somos seres duais, homem e espírito. Somos cidadãos de dois mundos, Anariel. Estava aqui olhando a minha Bíblia, né, toda mexidinha, com um monte de coisa escrita. Sabe o que eu encontrei? As fichinhas de desobsessão da casa espírita e acompanhando, né, o quanto esse ato de fé, ele exige de nós um processo de entrega, né? Quando Paulo deixa de ser Saulo, né, e se torna Paulo e renova a vida inteira dele, quando ele é aprisionado e ali ele faz as cartas tão lindas, né, e tão memoráveis de amor a Deus, eu sempre me pergunto se esse ato, né, de Pentecostes, né, de Penta, Chico Xavier morreu quando o Brasil virou pentacampeão, ou seja, no dia, né, de um lugar tão que o Brasil estava tão feliz, ele partiu no meio dessa pulsação de alegria. E aí eu estava pensando, irmã, o quantas vezes a gente se perde dessa imagem, e aí não sabe mais por que está montando o quebra-cabeça. E aí me veio uma imagem muito forte, assim, que quebra-cabeça de 2, 3, 4, 5 mil peças, quanto mais peças, mais demora e mais se exige empenho, dedicação. E aí, pensando nisso, do quanto a gente começa um quebra-cabeça, deixa ele ali parado, ele empoeira, a gente volta um pouquinho, aí passa alguém limpa, aí leva a capa, aí a gente perde a imagem, aí a gente não sabe terminar o quebra-cabeça. Então eu estava aqui relendo umas cartas que eu escrevi para mim mesma e que eu deixo dentro da Bíblia, e o quanto tem cartas que não tem mais significado, mas o quanto elas foram importantes quando elas foram escritas. Então eu estava aqui rasgando e me despedindo desse passado e ao mesmo tempo sendo grata ao futuro e às novas cartas que eu quero escrever. Mas eu estava com isso muito forte, assim, muito forte mesmo. Então, estou emocionada aqui do lado de cá, com Pentecostes. Irmã? Sim. E a questão que você deixou, né, no começo, muito importante, né? Os desafios vividos, né, para a gente se tornar espírita. Isto. Quando nós, Ana, o querido o irmão que vai aqui desenvolvendo o raciocínio, e você, Ana, pega os raciocínios e transforma em uma coisa, vamos dizer, mais próxima do coração dos jovens, né? Que a gente também quer falar para os jovens, né? Principalmente. E tem pouca fala sobre isso. Pentecostes, é a igreja, é isso. E já há uma repulsa nas pessoas mais ternas, porque estão nascendo, e infelizmente não temos uma cultura que, desde a infância, ensinou a acolher as diversidades, a respeitar os lugares de fala diversos, né? Cada um tem seu lugar de fala, cada um no seu lugar, e como é bom ouvir as muitas falas. Pentecostes falou em 15 línguas. Olha a força. Havia presente 500 irmãos e irmãs reunidos, e cada um falou em uma linguagem. E o que nós podemos depreender disto? Que Jesus nos traz uma revelação individual, que Jesus nos dá o conhecimento de algo não universal. Por isso que a gente não compreende aqui e ali, e as diferenças dentro do espiritismo, ou dentro do catolicismo, ou dentro do evangelismo, porque o cristianismo em si, ele é individual. Cada indivíduo ali presente dos apóstolos receberam as comunicações na língua nativa dos que estavam presentes. Essa narrativa é linda, Ana. Pode fazê-la para nós? Ela está em 2. Um som como de um vento forte. Agora vamos ter a descrição de Pentecostes, porque ele disse na despedida, no discurso dele de despedida, lembram? Mas a senhora quer desde a descida do Espírito Santo ou o dom das línguas, que é Apóstolo 2, versículo 5?
Eu soprarei sobre vós o Santo e o Espírito Santo. Então aqui ele já está no retorno. É 2, quando chegou a festa de Pentecostes, todos estavam juntos em um só lugar. Achei. Tá bom. A descida do Espírito Santo. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ai, que lindo! E passaram a falar entre outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vou repetir isso, tá, irmã? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nossa, mais processo mediúnico aqui impossível, né, irmã? Partos, medos e elamitas, visitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia, que pertence a Cirene, imigrantes de Roma, tanto judeus quanto prosélitos, até mesmo os cretenses e árabes estavam presentes. Nós os ouvimos falando em nosso idioma, diziam, descrevendo atos poderosos de Deus. Atônitos balançavam a cabeça sem conseguir entender nada e diziam uns aos outros: o que está acontecendo aqui? Alguns até julgaram que eles estavam bêbados, mas era de manhã. O comentador da Bíblia diz que o que mais o impressiona aqui é esse discurso individual. No espaço, naquela festa de Pentecoste, tinha muitas pessoas reunidas, alguns contam até 500. E eles descobriram que Deus lida com indivíduos, não com massas. Então, quando a gente propõe um só discurso para todos, nós não encontramos Cristo ainda. Quando eu digo a minha igreja é a igreja, eu não compreendi Pentecostes. Eu celebro Pentecostes, mas eu não conheço Pentecostes de verdade, e em verdade, porque ele não falou a língua de massa. Aqui, ó, o discurso de Pedro, ele fala assim, né? Pro meu lado, Pedro, mãe de um Pedrinho. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre, olha que lindo, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí que vem a frase mais importante, hein? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou repetir, gente, para quem quiser acompanhar, Atos 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nossa, que coisa linda. Então, voltando aqui a este raciocínio tão importante, que é a interpretação deste comentarista, que é um cristão, assim, maravilhoso, universalista. Nós precisamos compreender as individualidades, as leituras e as particularidades das comunicações espirituais, porque Jesus não falou para as massas um discurso que seria para todos. Não existe um discurso para todos. O todo é Deus. Eu quero ser Deus. Quando eu quero um discurso que atinge todas
os seres que estão sobre a terra. Não, ele fala no singular, ele fala para individualidades. Olha que bonito. Olha a importância da sua individualidade, da sua pessoa. O cristianismo não ergue templos que se separam. O templo do cristianismo, do Cristo, é o seu templo, é onde Deus está no seu coração, é a reunião dos fiéis. Esse é o templo. Nós temos força quando nos reunimos. Por quê? Porque sozinhos, né, somos como um galho ao vento, mas juntos somos um feixe, e não se quebra um feixe tão facilmente, ou até é impossível quebrar um feixe tão grande, porque reúne céu e terra, reúne o poder de Deus. Por isso ele soprou tão forte, é um vento forte, impetuoso, que chamou a atenção de todos. Você já viveu isto? Muita gente vive isto. De repente, um vento que passa muito forte. Não é, Anariel? Brisa suave de Deus em nossas vidas, né, irmã? É É a saber ler, né? Que esse vento forte, que essa brisa que passa em momentos que a gente está com dúvida, são sinais de Deus, né? Acalentando o nosso coração, restituindo a nossa fé em momentos de desamparo. Eu tenho visto esses momentos como sinais mesmo, irmã. É verdade, Anariel. O poder de Deus não é promulgado por decretos governamentais, anunciados em jornais ou afixados em quadros de avisos. Ele vem a cada um de nós. Você é um indivíduo singular. Você tem uma história e uma vida emocional que são unicamente suas. E Deus se relaciona com você de modo íntimo, tal como você é. Eu até falei com a Ana hoje, está passando um filme atualmente que eu perdi o nome, o ator, tudo. Você conseguiu achar, Daniel? Fala sobre a fé. Posso olhar aqui, só um minuto. É, está nas redes aí dos cinemas da capital, do interior. Eu fui no domingo após a entrega. E é assim, impressionante o tratado de fé que esse filme traz para nós. Assista um domingo em Pentecostes, vá ao cinema com a família. É um filme que você vai tratar desse tema, relacionado à igreja, ao catolicismo, aos dogmas, mas uma diferença enorme acontece nesse filme. A gente vê nascer uma nova visão ali, né? Não vamos fazer spoiler do filme, mas convidando você para você entender um pouco, ou sentir, ou se localizar. Não assista o filme como um crítico de filme, assiste para ver isto ou aquilo. Assista o filme para partilhar do filme, entrar no filme, sentir você como personagem, observar se você não está naqueles personagens ali e observar como pode você mudar diante das suas dores. Porque a grande saga é esta do filme. A fé. E a gente só luta com a fé como Jó lutou quando estamos em extremo sofrimento, quando estamos perdendo, quando estamos humilhados, quando estamos no sofrimento. Nós não temos literatura o suficiente na mídia social que transmita a nós esse tipo de conhecimento. Como viver a fé naquele momento em que você perde tudo, em que você ganha ou descobre em você uma doença incurável, uma, uma perda de uma esposa amada, a mãe com seu filho, né, o único filho ou filha de 16 anos. Recente tivemos esse Oi, episódio irmã. tão triste. Pois Tava não. tentando. O filme chama Luta pela Fé, que é a história do padre Stu, que é aquele padre que era boxeador e virou padre. E tem o Mel Gibson no elenco, ele adora fazer filmes religiosos. Mel Gibson é muito conhecido por fazer filmes religiosos. E o protagonista é aquele ator super querido, o Mark Wahlberg. Acho que é esse o nome dele. Mas é um filme muito famoso, gente. É aquela história do boxeador que vive a destruição como boxeador e se reencontra através da fé, se tornando padre. Não é famoso isso, é conhecido. Agora o filme tem que assistir, é uma biografia famosa.
Até A porque a gente não pode história... fazer divulgação de Não outros pode eventos, né? fazer, Mas eu sei, Não, a gente está trazendo aqui porque é Pentecostes, ele é tocado por esse vento, ele é tocado de uma outra forma, moderna, contemporânea, mas é dia 5 de junho e é Pentecostes. Então, lembra que eles estão celebrando uma data que foi quando Jesus, no 10º dia após a ascensão de Jesus, ele ficou 40 dias e vai embora, e ele retorna no 50º dia, porque ele prometeu que sopraria sobre todos o Espírito Santo. E esse é o móvel da doutrina espírita, reforma íntima, sanação. Nossa casa espírita, em particular, ela fez esse trabalho chamando Ana Ariel, que fez o caminho do autoconhecimento desde os seus 12 anos, não é? Veja como ela veio preparada. E você fez a pergunta, eu quero, antes de que você, né, já estamos quase chegando aí no 40 minutos, mas dá tempo de eu falar isso e você fechar com essa resposta, né? Você, uma pessoa que nasce como 4ª geração de uma família espírita, ela esperou a 4ª geração para nascer. Em verdade, as gerações anteriores que foram da minha avó, que é a sua, né, bisa, né, tátara, né, bisavó, da sua mãe, da minha mãe, que é a avó, eu que sou 3ª geração, e você que é a 4ª, essa 4ª encarnação feminina, todas da linhagem feminina, estão ligadas justamente a um propósito que o nosso sistema de existência familiar lançou. Você só poderia ter nascido aí. Você pediu para nascer. E a minha conversão pessoal, profunda, vem porque você quase morreu aos 3 anos de idade. E recebi uma psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, através do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, lá de Viamão, Rio Grande do Sul. Uma pessoa me deu na Federação Espírita de São Paulo o endereço desse centro. Eu escrevi desesperada, porque nada curava. E a resposta dele foi: torne-se espírita de verdade. E em verdade, esquece tudo, mergulha. Esse espírito reencarnante veio para se tornar espírita e precisa de testemunho, senão ela perderá a sua reencarnação nas distrações. E é um fato, né, Ana Ariel, que muitas vezes chega em suas vidas enormes distrações para desviá-la do caminho, não é? Então, estamos vivendo aqui uma sempre. história viva. Eu estava aqui ouvindo isso e pensando, gente, olha que absurdo, né? Se a gente ouvisse hoje. Quantas vezes durante a minha adolescência, a irmã Eliana, todos os meses, visitou o Chico Xavier, né? Dos meus 8 aos meus 20 anos de idade. Foram 12 anos mensalmente visitando o nosso querido Chico Xavier. E muitas vezes que ela me levou, eu estava nas distrações. Eu falava, eu não quero ver o Chico Xavier de novo. Eu prefiro ir no churrasco do pessoal do colégio. Eu prefiro ir no aniversário da minha amiga. É compreensível, porque eu era uma adolescente. Mas quando a gente olha agora como espírito afim, como espírito eterno, quando a minha mãe degladiou, lutou, né, bravamente pela minha alma, me trazendo para esse caminho com Deus, foi essa missão, né? Ela me viu quase partir aos 3, e durante a minha vida, em situações, eu estava compartilhando isso outro dia, irmã, em situações muito difíceis da minha encarnação, que eu não queria obedecer os sinais de Deus, que a palavra de Deus me dizia, eu sofria graves acidente de carro, acidente de capotar o carro, de quase caí. Eu estava uma vez voltando do shopping Rio Sul, fiquei ladeira abaixo de um guindaste, ter que me tirar, situações de quase morte com grávida do Jujô. Eu vivi situações de muito limite, assim, sabe, fênix, assim, de renascimento, porque eu me perdia desse caminho com Deus. E foi bom esse medo, né? Porque é um medo que eu acho lindo. Tem uma música que eu adoro que fala sobre isso, né? Que Deus tem ciúmes de mim e Ele vai usar o que Ele precisar para eu lembrar dele, né? Então, eu gosto muito dessa imagem. A gente podia até pedir o direito autoral dessa música, porque ela é traduzida em tantas línguas, né? Ela é cantada em tantos idiomas, quem sabe a gente consegue. Porque é essa ideia da gente cantar essa palavra. Deus tem tantos ciúmes de mim, que se ele precisar me entregar a dor para voltar mais rápido até ele, que eu olhe a dor como uma irmã, porque ele faz isso para eu voltar à casa do Pai. E eu tenho esse sentimento, que nos momentos que Deus precisou ter ciúmes de mim, porque eu estava esquecida dele, ele encontrou caminhos para que eu voltasse para a casa do Pai.
Pentecostes é isso. Existe esse caminho e existe Pentecostes. Quando você se entrega e Jesus te toca. Lembra da fala aqui do estudioso da Bíblia, com o qual aprendemos, não é? Deus lida com indivíduos. Deus vê você. Você tem uma história e uma vida emocional que são só suas. E Deus se relaciona com você de modo íntimo, tal como você é. Então não precisa de nada. Nada, nada, nada. Ele diz que aos olhos, né, salta aos olhos na leitura do ato apostolar, que o Espírito Santo sopra um vento, como ele diz, novo e criativo na vida daqueles homens e mulheres. A igreja torna-se realidade, recebe esse sopro do alto. Ele veio a existir quando o Espírito Santo desceu sobre homens e mulheres que oravam. Foi sustentada quando esse mesmo Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. E hoje, dentro da doutrina espírita, nós temos esse momento. Eu queria que você cantasse só aquele verso que a gente canta. Eu sei que não é de nossa, não sei se pode, né? Mas é um verso, pode? Acho que alguns segundos pode, né? É assim. Um segundo. Tem ciúmes de mim. Não era essa, é a do fogo, do Espírito Santo. Ah, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Nossa, é linda essa música. Pode se despedir, tem 2 minutos. Eu queria agradecer a oportunidade de aprender aqui ao vivo, mãe, e irmã Eliana, e nossa comunicadora e apresentadora da TV Mundo Maior, porque nascer num berço espírita não me tornou espírita. Do ponto de vista terapêutico, eu sempre digo que na constelação familiar, a gente nasce, no meu caso, 4ª geração, porque eu planteei isso em vidas pregressas, né? Então eu estou no estado de colheita. Então é uma colheita minha ser sua filha. Mas do ponto de vista espírita, eu sempre indaguei que horas eu deixei de ser filha de uma espírita para me tornar espírita. E eu estava aqui pensando nas situações de grande medo ou fé, e um dos grandes atos de fé que eu tive na encarnação foi quando eu me tornei mãe do Jojo e eu tinha que escolher entre a minha vida e a dele, e eu não aceitei essa escolha e confiei na espiritualidade. E fiz todas as salas de cura, as visitas médicas, e eu lembro que eu ia de maca para casa espírita, deitadinha, cantando e louvando a Deus, né? Então eu acho que essas provas, como esse filme que a irmã está dando de exemplo, né, a luta da fé, que a gente possa encontrar caminhos de ver essa passagem, né, esse clique, esse gatilho que Deus nos dá de oportunidade para entender que chegou a hora de viver para Deus. Esses anos de pandemia, eles me trouxeram uma grande colheita, que foi o meu novo filho, meu casamento, né, a reconstrução do meu coração que tinha sido tão partido e tão ferido, mas ele também me deu uma grande colheita da falta física que faz a igreja. Então, por mais que eu assistisse às lives, por mais que eu estivesse espiritualmente em contato, nada chegava perto da experiência de estar fisicamente com Deus. Então, agora que o meu piano branco, meu Fritz Doben, chegou aí na casinha, e eu vou poder voltar a cantar, né, ao pé do piano branco da minha vida inteira. Eu ganhei ele com 17 anos de idade do meu pai e da minha mãe, e agora, né, 23 anos depois, ele chegou no nosso lar de Eurípides também. Que nessa jornada, né, a gente possa cantar junto a Deus. Então eu fiquei pensando que uma das grandes caminhadas de dor para minha alma foi fisicamente não poder estar na casinha. Eu sei que ela está dentro de mim, que eu assisto toda semana, a irmã Eliana faz uma live maravilhosa toda sexta-feira às 20 horas, para quem não está numa casa espírita, eu super indico, você entra às 20 horas no canal da irmã Eliana do YouTube e assiste virtualmente
todo o processo da Casa Espírita, abertura, iniciação, a leitura do Evangelho, a comunicação mediúnica da psicofonia mediúnica da irmã Eliana, feita ali, ó, para quem quiser ver, você deixa o seu nome no final, meu filhão Antônio, que está aqui no backstage, ele lê o nome de cada um, e a gente vai vendo a cura acontecer semana após semana na oração conjunta, mas nada se iguala a fisicamente entrar no cenáculo humilde de uma casa, de uma igreja, e sentir a presença de Deus, né? Então, independente da sua religião, acho que Pentecostes, ele trouxe esse processo, né, de entendimento para minha alma. Então, eu brinco que esses 2 anos de pandemia, eu tive 2 grandes colheitas, né? A reconstrução da minha alma, mas também a consciência do jardim fechado que Deus me colocou. Eu tenho muita consciência do alimento que é a casinha para minha vida. Sou muito grata. Beijos. Linda oração final. Vamos preparando aí o nosso coração para essa oração de Pentecostes. Vamos lembrando desse vento e vamos indo na direção de alguma memória que tenhamos de sentir os ventos. Um vento de alegria, um vento de esperança, um alento, um vento, uma brisa suave que de repente enxugou suas lágrimas, um vento de tristeza que te abateu pela incompreensão do parente mais próximo, do esposo ou da esposa, do filho ou da filha, do seu chefe de trabalho, do colega do lado. Um vento de angústia pelas incertezas do trabalho, do pão de cada dia, no desemprego. Um vento ansioso. Será que amanhã comerei? Eu aprendi, irmã, que sempre há amanhã e, de alguma forma, Deus nos dá o alimento. Testemunhou uma humilde senhora passando pela fila para pegar sua cesta de alimento, sua marmita, sua peça de roupa, seu cobertorzinho. Eu aprendi, irmã, que sempre haverá no dia seguinte. Deus alimenta as aves, por que não me alimentaria? Um vento de esperança no meio do vazio e do nada, um vento de preenchimento. Esse vento vem por dentro de nós, mas há aquela brisa que às vezes você está parado e sente, sai lá fora, está frio, você se recolhe e corre. Um vento de discórdia, da qual enregela nossos ossos, nos faz encolher. Um vento de incompreensão que te definha e te põe à cama. Um vento de decepção que te corta aos pedaços. Há muitos ventos, há muitos ventos. Que nós possamos sentir hoje, não esses ventos, mas a brisa suave de Pentecostes, ou a força do vento que toca, e você falará em línguas de amor, de esperança, de caridade, a linguagem de Deus nos seus lábios, a linguagem do mel, não mais do fel, a sensibilidade aguçada que te fará ouvir, tenho sede. E claro, você levará a água da sua presença, da sua fé, do seu abraço, do seu acalento. Pentecostes, vem, Espírito, desce como fogo e toma-me, para que eu aqueça o inverno daqueles que precisam da palavra, dos famintos que precisam do pão da palavra. Até o próximo encontro. Querida FEAL, querida rede de amigos Boa Nova, querido fã, querida fã, queridos seres e espíritos amigos, esses santos espíritos que nos nortearam hoje a nossa fala e essa breve prece. Beijos. Você acompanhou Caminhando com Jesus, com Irmã Eliana e Ana Ariel.